sou a professora Dani Lima e, dentre os textos jornalísticos orais, nós vamos falar um pouco sobre a entrevista. Os jornais utilizam-se de diversas formas para apresentar os fatos. A notícia, por exemplo, é um texto muito presente nos jornais que se preocupa em passar a informação pura sobre o fato. Preocupa-se apenas em divulgar o fato em si. Mas há outros textos, como editorial, reportagem, charge, que pode ter opiniões, críticas, análises, trazer mais detalhes sobre o fato. E a entrevista, ela pode estar presente na reportagem. Qual é a intenção de colocar uma entrevista numa reportagem? É garantir uma aproximação maior entre o leitor e os fatos relatados, trazendo depoimento de quem está diretamente envolvido no fato, que é o objeto da reportagem. Então, uma entrevista numa reportagem, ela vai contribuir para enriquecer essa reportagem, para complementar as informações da reportagem. A entrevista, ela pode ser escrita. É o texto que faz a transcrição, que registra por escrito um diálogo sobre um determinado assunto entre alguém que pergunta e alguém que responde. E também pode ser publicada de forma escrita, que o redator vai transformar em língua escrita o que foi dito oralmente em uma conversa, fazendo as adaptações necessárias, por exemplo, suprimindo as hesitações, as repetições e as marcas de oralidade. Então, a entrevista é um gênero de caráter interacional, há uma interação entre os interlocutores, alguém que pergunta e alguém que responde. Geralmente é entre duas pessoas, mas pode ter mais pessoas, tanto perguntando quanto respondendo. É organizada em turnos de fala, super importante. Cada um fala num momento. E apresenta sempre uma pequena introdução sobre o entrevistado e o tema, perguntas e respostas. A entrevista ela pode ser registrada em áudio ou em vídeo, exibidos no suporte em que a linguagem audiovisual permita, pode ser transcrita e editada para publicação por escrito, e também já pode ser feita com interação por escrito, por exemplo, por e-mail. Quando não dá para o entrevistado estar um com o outro conversando, manda um e-mail, por exemplo, e responde lá as perguntas. A entrevista ela vai informar ao espectador aspectos do entrevistado ou da entrevistada. Informações pessoais ou profissionais, detalhes da ocupação ou profissão dessa pessoa, trabalhos e projetos que realiza, opiniões, visão do mundo. Também apresentar uma pessoa que fala em nome dela mesma ou em nome de algo ou alguém que ela representa. Seja para o espectador conhecer, se não conhece, seja para saber mais detalhes a respeito de alguém ou de algo conhecido dela. E também divulgar informações importantes sobre fatos e episódios, especialmente os de interesse público, que proporcionam discussão, debate e reflexão. Então, a entrevista visa obter informações sobre a pessoa entrevistada ou sobre um tema, fato que a envolva e transmitir essas informações para o espectador. Quem são as pessoas que estão envolvidas na entrevista? Primeiro, o entrevistado. O entrevistado é a pessoa a quem as perguntas são direcionadas. Essa pessoa ela é escolhida de acordo com o programa ou tema do veículo de comunicação. É alguém que entende sobre o tema específico, que trabalha na área escolhida, dando informações particulares, profissionais e até mesmo a própria opinião. O entrevistador é a pessoa que estuda sobre o entrevistado e o tema no qual ele atua. Qual a relação que essa pessoa entrevistada tem com o tema da entrevista. Compara aí a trajetória dessa pessoa entrevistada e elabora e faz as perguntas. E, além dos envolvidos, que a gente sabe, o entrevistador e o entrevistado, como que é estruturada uma entrevista? A primeira coisa é a apresentação ou contextualização. Primeiro, o perfil do entrevistado ou da entrevistada. São informações que caracterizem e contextualizem a pessoa entrevistada. Não é obrigatório, mas muitas entrevistas iniciam com o perfil da pessoa entrevistada antes das perguntas e respostas
especialmente quando o entrevistado não é uma pessoa conhecida do público geral. Porque começa lá a entrevista, né? Mas por que eu vou ouvir? O que essa pessoa tem para me oferecer? Então, essa informação sobre a pessoa entrevistada é importante para chamar a atenção do espectador. E tem que ter um texto breve que introduz um pouco sobre o entrevistado. Fala a sua carreira, a função que desempenha no trabalho, a formação escolar, acadêmica. Para isso, tem que ter uma pesquisa prévia que o entrevistador faz sobre a pessoa que vai entrevistar. E o tema, né, é sobre o quê? Qual é o assunto? Identificado no texto de apresentação e no primeiro par de pergunta da resposta. Na apresentação já fala o tema e a primeira e a segunda resposta ela já é bem focada no tema. As outras perguntas e respostas, elas vão abordando subtemas que vão vindo desenrolando com esse tema aí. Depois que tem essa apresentação, contextualização, explicação do tema e da pessoa que vai ser entrevistada, tem as perguntas e as respostas. Se a entrevista for escrita, vão ser utilizados alguns recursos para identificar quem é que está perguntando e quem responde. Para isso, há lá no texto escrito o destaque em negrito das perguntas feitas ao entrevistado. E também no início das perguntas e respostas, pode conter apenas as letras iniciais do entrevistador, ou do veículo, do órgão ou instituição que a pessoa representa, para qual trabalha, e também do entrevistado. Que nós temos aí, um modelo de entrevista, o título, Ser desenhista não é só diversão, é profissão. Temos a foto aí da pessoa que está sendo entrevistada, temos uma explicação, e nessa entrevista, as perguntas estão de azul e as respostas estão de preto. Então, como é um texto escrito, tem que demarcar aí as falas para poder o leitor entender quem é que está falando e quem é que está respondendo. Agora, se for uma entrevista oral, a comunicação ela vai ser em contexto conversacional. Tem que respeitar o turno de fala. O que é turno de fala? São as vezes de cada um dos interlocutores na interação, suas oportunidades de assumir o discurso e contribuir com a dinâmica conversacional. A gente sabe que falando, né, essa conversa tem uma dinâmica. Uma hora, uma pessoa assume, ela que está falando, e o outro ouve. Depois, a outra pessoa fala de novo, e aí quem vai ouvir é quem estava falando. Então, esse turno de fala é, às vezes, de cada um que vai falar. E como é um contexto conversacional de fala, vai haver marcas de oralidade, que são gestos, as indagações, repetições de palavras enquanto a pessoa fala, porque aquele texto daquela entrevista oral, aquele raciocínio, ele está sendo feito em tempo real. Então, muitas vezes a gente vai falando e corrigindo ao mesmo tempo que está produzindo o texto. Para fazer essas perguntas, essa entrevista, tem que ter um roteiro pré-estabelecido para a entrevista. Perguntas selecionadas pelo entrevistador. Nem sempre o roteiro é seguido assim, na íntegra. O entrevistado pode responder às perguntas que estimulem a curiosidade do entrevistador, algo que o entrevistador não tinha descoberto na pesquisa dele, o entrevistado pode trazer. E também pode haver perguntas fora do roteiro? Pode. A entrevista ela pode ser feita por mais de um entrevistador e também pode ser mais de um entrevistado. Observação. A entrevista escrita ela pode ser editada. Ela não tem a necessidade de registrar as pausas, repetições que o entrevistado apresenta. Pode fazer uma correção, repetir muitas palavras, tal. Pode fazer essa correção na hora de escrever. Geralmente, excluem-se as marcas de oralidade, deixando-se apenas a declaração do entrevistado para que o texto possa ser lido sem interferência dessas marcas. Só para limpar o texto, ficar mais atrativo para o leitor. E a linguagem? O vocabulário deve ser adequado de acordo com o entrevistado e o público. Então, vou falar uma linguagem que vai ser adequada para quem está lá sendo entrevistado e também para o meu público que está ouvindo lá a minha entrevista ou lendo o meu texto.
apesar de ser, muitas vezes, um contexto conversacional da fala, a linguagem ela é predominantemente formal, seja na etapa oralizada, seja na etapa escrita, a não ser que a intenção do produtor seja estruturar essa entrevista para deixar transparecer a informalidade segundo os seus objetivos lá que ele quer com aquela entrevista. E a linguagem está associada aos objetivos da entrevista e pode conter um vocabulário especializado ou não. Falar sobre vacina, né? Tem termos técnicos lá sobre um engenheiro. Então, às vezes, vai usar um termo técnico, lá, um vocabulário mais especializado, que vai depender do público-alvo e do portador em que é publicado. Então, onde vai ser publicado e para quem pode, dependendo, vai ter alguns termos técnicos, uma linguagem mais científica, porque aquela pessoa que eu sei que vai ler, ela tem condição de entender aquilo. Agora, se a gente sabe que o público-alvo não vai entender, vai ficar muito técnico, então é melhor adaptar a linguagem a esse público. Nós vimos até aqui um pouco deste gênero de caráter interacional que é a entrevista. Você gosta de ler, ouvir, assistir entrevistas? Sabe como entrevistar alguém? Vamos saber mais nas próximas aulas. Ficamos por aqui, nos vemos na próxima aula e até mais.